Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre meu trabalho que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem seguro e a nossa vida aqui no Japão. Muito obrigado para você que é inscrito nesse canal, já tem acompanhado tem um tempo, tem comentado, tem compartilhado, tem curtido esse canal. Muito obrigado. Você que chegou de paraquedas nesse vídeo, se inscreva nesse canal, tem muitos mais vídeos. Tem 1 ano e meio mais ou menos que eu já tenho esse canal falando sobre seguro e as coisas da nossa dia a dia aqui no Japão. E hoje eu queria estar conversando mais de boa sobre um assunto. Quem já tem um tempo que acompanha esse canal, eu tenho um quadro aqui que eu falo sobre pé no chão. Que eu sou bem pé no chão, eu vou fazendo as coisas pouco a pouco, pensando, calculando, vendo a melhor forma de estar fazendo as coisas. E hoje eu quero conversar, eu quero falar sobre uma matéria que eu vi no Line. O Line ele tem várias ali jeitos de usar, não só como igual o WhatsApp, que você só manda mensagem, áudio. O Line ele tem uma parte ali que ele tem tipo uma plataforma de notícias e tem como você meio que se inscrever em certos tipos de informações que você quer receber. Por exemplo, às vezes quando eu vou fazer um vídeo, eu procuro conteúdo, eu procuro algum tema para conversar em um negócio de conversa, ali um grupo de conversa, que eles ficam mandando mensagens sobre carro. E lá na semana eles fazem um relatório de o que aconteceu na semana, colocam um ranking das informações mais lidas sobre tudo que é carro, desde a produção de carro até a compra, venda de carro, de conserto de carro. E tem um outro grupo que eu participo, chega mensagem para mim todo dia, que é sobre notícias do mundo inteiro. E na notícia que eu vi hoje, que me interessou, e é uma coisa que eu já tinha na cabeça, e pensei em gravar isso, é sobre a pirâmide. O Japão, ele era conhecido como o país que não tinha pobreza. Você sabia disso? O Japão, ele até o Showa anos 60, até antes da bolha ali que estourou mais ou menos nos anos 90 ali, o Japão era conhecido o país que não tinha pobreza. Então era todo mundo ali da classe média para cima. Não existia a pobreza aqui no Japão. Era muito pouco. Não é que não existia, mas era tão pouco que era insignificante ali dentro das estatísticas que eles tiravam. Tanto é que o Japão era conhecido como um país seguro, que não tinha roubo. Se você largasse alguma coisa ali no chão, você voltasse aquilo no outro dia, aquilo lá ia estar ali ou tinha sido entregue no Koban, na polícia ali mais próxima. Isso ainda acontece, mas é muito raro de você conseguir achar aquilo que você perdeu. Por que que tem acontecido isso? Porque essa pirâmide, esse tanto de porcentagem que eles falavam que o Japão não tinha de pobreza, tem aumentado. E conforme vai aumentando a pobreza no país, isso não só no Japão, no país vai aumentando o nível de roubo, a quantidade de roubo, de tráfico de droga, de jovens que entram para máfia, para gangue, para tráfico de drogas, para roubo e outras, prostituição e outras coisas mais que são às vezes ali que aperta a pessoa na necessidade. E isso tem aumentado aqui no Japão. Conforme tem aumentado essa proporção da classe ali de pobre classificado como pobreza, vai aparecendo mais notícias ruins. No Japão, se você reparar, se você acompanha as notícias aqui do Japão, tem aumentado as notícias ruins. Por quê? Porque tem aumentado essa classe de pobreza também. E isso influencia em várias áreas da nossa vida. Tanto é que tinha uma pirâmide assim, menor em cima, que são os ricos. Os ricos sempre são a minoria, A classe ali abaixo sempre um pouquinho maior e a pobreza mais ou menos do mesmo tanto. O Japão, esse meio, ele era muito gigante. Todo mundo tinha condições.
não é igual outros países que não são tão desenvolvidos, que tem analfabeto, que pessoas que não sabem ler e escrever, né? Todo mundo já tem um nível maior ali de educação e de cultura também. E isso vem se perdendo conforme tem passado os anos. E eles compararam o Japão com os países menos avançados, que é ali a Ásia, ali a China, a América Central, a América do Sul, né? E os Estados Unidos também tem se tornado isso, né? Nessa mesma matéria estava escrito que a população dos Estados Unidos tem 330 milhões. Eu não sei essa quantidade de número no português, se tiver errado, me perdoem, mas eu acho que é Sanroku Sanzenman, né? Então são 330 milhões a população. E dentro dessa porcentagem, 12 são pessoas que às vezes não têm o que comer as 3 refeições no dia. São pessoas que vão buscar refeições em abrigo, igreja, prefeitura, ou ganham eu não entendi, porque eu não li a fundo sobre os Estados Unidos, mas estava escrito que eles têm um cupom que eles vão ao mercado ou certos lugares específicos para receber comida. Então 12% do país, dos Estados Unidos, está nessa situação. E isso tem aumentado a cada dia. Então, provavelmente, tem acontecido a mesma coisa que tem acontecido no Japão. O Japão deve estar caminhando esse mesmo caminho que os Estados Unidos está seguindo. Tá? E isso é uma coisa muito preocupante, né? E é uma coisa que depois que eu casei, depois que eu comecei a ter a responsabilidade sobre a casa, como homem da casa, como provedor da casa, que eu comecei a me preocupar mais. Por quê? Porque depois também, quando eu comecei a trabalhar com seguro, né, depois de 6 meses ou mais um pouquinho ali que eu casei, né, depois no finalzinho do ano que eu casei, eu comecei a trabalhar com seguro. E depois disso eu comecei a ter contatos com mais pessoas no dia a dia, né? Se você trabalha na fábrica, você tem sempre contato com as mesmas pessoas, daqueles mesmos tipos de pessoas. E eu trabalhando com seguro, eu comecei a ir em casas bem estruturadas, casas mais ou menos, casas bem mal estruturadas, como família ou na parte financeira, na parte ali como um todo, né? E eu comecei a enxergar, comecei a conversar com várias pessoas. E essa foi uma preocupação que eu tive, né, para mim, para minha família e para os meus futuros filhos, que é o que tem acontecido aqui no Japão, que é essa parte da pobreza que tem aumentado. Vamos pensar na realidade no dia a dia aqui no Japão. A cada 6 meses, né, isso não por causa do corona, mas desde antes, né, sempre que acontecia alguma peste da ave, do porco, de não sei o que, toda vez que acontece isso, o preço do alimento tem aumentado. Vai lá, aumenta o preço do ovo, aumenta o preço do leite, aumenta o preço da maionese, da margarina e de várias outras coisas. E depois vai lá, já teve a crise do porco, depois ele fica lá sem porco, depois aumenta o preço da carne. E essas coisas, não sei se vocês repararam, mas eu reparei que toda vez que aumenta, ele não volta, ele mantém dali para cima. Porque aquilo lá que as empresas começaram a aumentar, aquilo lá eles começam a segurar. Pode ser que um dia aconteça de novo. Então eles mantêm o preço. E depois que acontece mais alguma peste, alguma crise, aquilo lá aumenta um pouco mais. Quando aumentou o imposto, você percebeu que tinha coisas que era zeikomi, que era o valor já incluso o imposto. E depois teve uma época que ficou sem o imposto incluso e do lado tem o imposto, o valor sem imposto e o valor com imposto. E quando uma época que virou o valor com imposto, eles pegaram esse valor e acrescentaram o imposto. Então eles aumentaram 2 vezes o valor. Eles colocaram imposto em cima de imposto. Teve bastante lojas, restaurantes que eu vi que aconteceu isso. Que eu tinha na cabeça o valor certo ali sem imposto com imposto. Depois que eles aumentaram o imposto de 5 para 8, de 8 para 10, eles manteram aquilo lá e só foi acrescentando mais. Então o valor das coisas só tem aumentado. O seguro de saúde, o Shakai Hoken, os valores têm aumentado a cada dia.
E o seu salário tem aumentado ou não? O meu salário não aumentou por causa de cada crise que aconteceu. O meu salário mantém o mesmo, né? E é uma coisa que a gente precisa, às vezes, prestar atenção. Às vezes a gente vê a situação que a gente está vivendo, né? Nesse gráfico, eu vou pôr a imagem ali desse gráfico que eu vi, que a parte do meio, aquela classe média ali, porque são divididos em três nessa imagem que eu vi, a parte rica, a parte média e a parte pobre. Então essa parte pobre, que é média, que era uma quantidade grande, né, aumentou nos pobres, mas aumentou a classe rica ali também. Então, por que que aumentou? Na minha imaginação, não estava escrito sobre essa parte rica, mas na minha imaginação, são pessoas que ficaram insatisfeitas, indignadas com aquela situação que estava acontecendo de coisas só aumentando e o salário mantendo a mesma coisa. Então são pessoas que tomaram alguma atitude para, às vezes, melhorar, para abençoar, para agregar alguma coisa na sua família, no seu redor, no seu trabalho, na sua profissão. São pessoas que não ficaram de braços cruzados vendo acontecer alguma coisa, esperando que fizessem alguma coisa por eles. Ficar no seguro-desemprego, recebendo e de braço cruzado, falar, não, estou no seguro, que eu vejo muitos brasileiros fazerem isso. E são aquelas pessoas que daqui a pouco vão estar lá embaixo, que não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, que não tem dinheiro para comer, que não tem dinheiro para fazer nada e vai ficar dependendo de outros, né? Então, são coisas que a gente precisa botar a mão na consciência e não enxergar só agora, aproveitar o agora, mas você planejar o seu futuro, você entender como funcionam as finanças do país que você está vivendo. Eu vejo muitas pessoas sonegando imposto, falando, não, eu dou meu jeitinho. Jeitinho você só resolve ali na hora, mas o futuro não tem jeitinho. É coisas que você vai montando pouco a pouco, que você vai construindo até você ter uma vida bem-sucedida, uma vida tranquila, uma vida que você não se preocupa a cada crise que acontece. É uma coisa que eu falei também no vídeo dos investimentos que eu comecei a fazer. Foi justamente por causa disso que eu comecei a fazer esses investimentos, pensando lá na frente. Eu tenho uma vida legal agora, não está faltando nada aqui em casa. Mas lá na frente, quem garante que vai acontecer alguma coisa ou não, né? Pode ser que essa situação, esse trabalho que eu estou tendo, lá na frente não precise mais. A gente foi no gasto hoje jantar, por exemplo, né? No dia de hoje, né? Eu fui jantar, a gente chegou no restaurante, o atendente nem veio, estava escrito lá, falou, senta onde você quiser. Aí você chega ali na sua mesa, você tem que pedir a comida pelo tablet. E se você quiser, você consegue pagar a conta ali no tablet também. E o robô que traz, aqueles robozinhos assim agora, não sei se você já viu, que traz a comida para você. Então, aqueles baitos, aquelas funcionários que precisavam no restaurante, não está precisando mais. Pode ser que a gente trabalhando na fábrica, daqui 10, 15 anos, não tenha o seu emprego mais, não exista o seu emprego mais. O meu emprego também pode ser que eles não tem como automatizar ao vender seguro, mas se as pessoas forem entendendo, forem estudando, forem vendo como funciona os seguros, existem seguros que você faz pela internet, mas você não tem suporte nenhum. Mas se você não precisa de suporte, esse seguro vai sair mais barato, né? Com você que não sabe falar o Nihongo, precisa de uma pessoa como eu que vá te ajudar, dar o suporte caso aconteça um acidente. Mas se você é um japonês, se você fala bem 100% o japonês, não vai precisar de uma pessoa igual eu, por exemplo. Então são coisas que a gente precisa ir aprendendo e entendendo como é que vai funcionar daqui para frente. São coisas que coisas vão mudando tão devagar que a gente começa a se acostumar com isso. E se a gente se acostuma, é aquele exemplo do sapo na panela, que a água vai esquentando tão pouquinho que ele nem percebe e ele é cozido, ele é morto ali dentro da panela. Se colocasse ele dentro de uma panela que já tivesse com a água fervendo, ele pularia dali. Mas como foi esquentando pouquinho a pouquinho, ele não percebeu que a água esquentou e acabou morrendo dentro da panela. É a mesma coisa que pode e tem acontecido com algumas pessoas. Você vai não percebendo para onde o mundo está girando, para onde está indo as coisas, e na hora que você percebe já é tarde demais. Então a gente tem que estar sempre antenado
para aquelas coisas que vêm mudando ao nosso redor, né? É um pé no chão porque eu penso bastante sobre isso, né? Não é querendo culpar ou apontar o dedo para alguma pessoa, mas é para você botar a mão na sua cabeça, na sua consciência e pensar como que eu tenho vivido, como que está sendo, como eu estou projetando o meu futuro. Eu estou ganhando 400 mil por mês, eu estou gastando 420, como é que você vai ter um futuro desse jeito? O dia que a empresa, o Caixá não precisar mais de você, é o primeiro a ser cortado. Eu já conheci bastante pessoas que veio trabalhando 15, 20 anos dentro da empresa, na hora que se aposenta, eles vão lá e falam, agora você é um aposentado, você vai receber 1.000 ien a hora. Se você quiser, fica, se não quiser, pode aposentar. E na hora que aposenta, vai receber quanto? 30, 40 mil por mês? Como que você vai viver recebendo 30 e 40 mil por mês? Eles vão começar a te pagar 1.000 ien a hora, mas você vai continuar ralando do mesmo jeito que você trabalhava. É difícil. Eu já tive clientes que vieram fazer seguro de Amazon, seguro de Uber, né? Seguro para fazer Amazon e Uber. Por quê? Porque cortaram a pessoa da empresa ou abaixaram o salário da pessoa. A pessoa era Seixain e foi lá, trabalhou, aposentou 60 anos, 65 anos, a empresa falou, ó, muito obrigado, não precisamos mais de você. A partir de amanhã não precisa voltar mais. E a pessoa fica ali sem saber o que fazer. Às vezes tem financiamento, tem apartamento, tem casa para pagar, tem filhos fazendo escola, faculdade e acaba não conseguindo sustentar a própria família porque não projetou o futuro. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria que a gente precisa tomar cuidado. Não é que eu estou falando que eu sou o dono da verdade, mas são coisas que eu tenho enxergado, coisas que eu tenho visto, né? E se você nunca parou para pensar, você precisa pensar nisso. E eu sempre falo, né, para os jovens adolescentes ali da igreja, da onde eu estou indo, eu converso com a Yumi, dentro de família também. O meu bisavô, na verdade, ele foi para o Japão. E lá meu avô nasceu lá, meu pai nasceu lá e eu nasci lá. Teve pessoas que voltaram para cá como decassegues. Tem pessoas que ficaram lá e vivem como brasileiros. Tem pessoas que vivem ainda na comunidade japonesa, mas tem pessoas que ainda vivem junto ali como um brasileiro. Tem pessoas que são bem-sucedidas ali, decassegues de japoneses. E tem pessoas aqui no Japão, a gente é o contrário dos nossos bisavós e avós. Os meus pais vieram para cá como decassegues. Eu não vim como decassegue. Eu estou aqui morando, estudei na escola japonesa, me formei em escola japonesa, trabalho em empresa japonesa. E é uma coisa que muitas vezes os pais não conseguem falar, porque os pais não viveram isso. Os pais não tiveram a oportunidade, às vezes, de estudar nem no Brasil e nem aqui no Japão. Existem pessoas estudadas aqui no Japão e existem pessoas que trabalhavam na roça, trabalhavam em fábrica ou era desempregado, veio jovem para cá e está a vida toda aqui trabalhando como um peão, como ali na fábrica, como qualquer outro tipo de profissão, né? Eu falo e eu alerto sempre a molecada ali da igreja, né? Dali onde eu tenho contato. E eu tenho visto resultado nisso. Todo mundo tem buscado o seu sonho, cada um na sua área ali. E a gente vê ali, quando a gente senta em uma roda ali, cada um trabalhando no que lhe é bom, estudando naquilo que lhe é bom. Meninos que vêm, que precisam de pessoas que falam as duas línguas ali, para trabalhar como psicólogo aqui no Japão, falando as duas línguas, estudando inglês. Meninos que querem ser contador fiscal, de trabalhar em empresas, na contabilidade, né? E tem outros ainda, estudando ainda, que querem e têm um sonho, porque a gente ficou ali falando sempre na cabeça, falando que você precisa ter alguma coisa. E às vezes, muitas vezes, os pais não falam, né? E a gente precisa falar. Eu tenho falado, não é meus filhos, mas eu sinto a responsabilidade de falar isso para eles, para que lá na frente eles tenham um futuro, que eles consigam projetar o futuro deles. Se eles vão trabalhar com isso ou não, né? Isso ninguém sabe. Mas se eles têm a oportunidade de ter uma profissão, isso a gente precisa empurrar eles para fazerem isso. Aqui no Japão só não estuda quem não quer. Muitos
têm a oportunidade de estudar e não sabem onde buscar ajuda. A escola às vezes não dá orientação o suficiente. Tem pessoas que já estudaram, vai atrás dessas pessoas. Busca saber como é que funcionam as coisas. Já tive uma mãe que me mandou mensagem falando que o filho dela queria fazer uma faculdade de 2 anos. Aqui no Japão existe faculdade de 2, 3 e 4 anos, dependendo do que você vai fazer. Mas você formar numa faculdade de 2 anos é a mesma coisa que nada. É tempo perdido você fazer uma faculdade de 2 anos. Aguenta mais 2 anos e faz de 4. O seu salário, o seu currículo e tudo que você for querer, depois disso vai ser muito melhor do que você fazer uma faculdade de 2 anos. Essa mãe ficou preocupada porque ele estava querendo fazer essa faculdade de 2 anos, porque ele queria trabalhar logo para ajudar em casa. Ela falou, se ele quer estudar mesmo, manda ele fazer 4 anos, porque vai ser isso, isso, isso e isso. E essa mãe veio e me mandou mensagem. E eu respondi dentro da minha opinião. Eu não conheço ele, muito menos ela. Mas ele quer estudar uma coisa, ele tem um alvo, tem um objetivo, tem um sonho, então vai e termina esses 4 anos, que ele vai conseguir ajudar muito mais a família depois dos 4 anos feitos. De ele ter um diploma que ele fez uma faculdade, do que ele fez uma faculdade de 2 anos, que nem conta como uma faculdade aqui no Japão. Tá? Então são coisas que precisa buscar, saber aonde o vento está levando, o mercado tem ido, como que tem acontecido as coisas no governo. Então a gente precisa estar alerta. Essa parte que a pobreza tem aumentado no Japão, eu não sabia. Mas o que as notícias ruins de roubo de carro, tráfico de droga, muitas prostituição, muitas coisas têm acontecido. E hoje eu vendo essa notícia, deu para entender o porquê. Porque tem aumentado a pobreza, tem aumentado as famílias desestruturadas, as famílias que não têm às vezes muito contato, as famílias que não conversam entre membros ali da família, pai, mãe, irmãos, vô, avós, né? São coisas que a gente precisa aprender a comunicar, a conversar e saber como que tem girado ao seu redor. Busca informação, peneire as informações que você coloca na sua cabeça. Eu tenho falado vídeos assim, mas não pega 100%. O que eu estou falando é dentro do meu ponto de vista que eu estou compartilhando. Pode ter outras informações melhores que a minha, mas é uma coisa que eu tenho enxergado, eu tenho prevenido e eu tenho feito para que lá na frente eu não venha passar necessidade. Eu estou estudando, eu estou tentando ampliar meus negócios, minha firma, meu trabalho como profissional, como pessoa também. São coisas que a gente não pode ficar ali de braços cruzados esperando que alguém venha fazer alguma coisa por mim. Isso são essas pessoas que estão aqui embaixo, nesse nível de pobreza, esperando que o governo venha fazer alguma coisa para mim, por mim. É eu que tenho que fazer alguma coisa. Isso muda totalmente o nosso jeito de enxergar as coisas. Não é esperar que alguém faça alguma coisa por mim, mas é o que eu posso fazer por alguém. Isso é o que vai fazer você chegar mais perto daquela pirâmide ali de cima, né? Não quero ser um coach, mas são coisas reais, são fatos, é verdade isso, né? Então seja você aquilo que tem o que oferecer e não estender a mão para querer ganhar alguma coisa, mas que você estenda a mão para oferecer algo para alguém. Ok, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo pé no chão, que eu estava um pouco ausente desses vídeos, mas tenho que não conseguir ficar sem falar sobre isso, tá bom? Se você gostou, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, né? Se você tem vivido isso ou não, né? Se você percebeu isso ou não, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tamo junto.